dia, gente. Que privilégio estar aqui compartilhando com vocês alguma coisa que eu não sei se alguém tem vivido. Ninguém, né? Só eu. Por isso que eu tenho estudado tanto este tema. Como lidar biblicamente com o estresse? Será que um assunto que é só do nosso tempo tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem alguma coisa a falar sobre este tema? Com certeza tem. Muita coisa. Eu vou dar uma passadinha, porque nós temos muito material aqui. E vai ser muito importante o que nós vamos estar conversando hoje. Deixa eu ver como é que eu faço esse negocinho funcionar. Alguém estressado parece com esse lápis? Ou costuma fazer isso com lápis? Né? Dá umas mordidinhas, morder os dedos também, as unhas. Às vezes a gente disfarça bem, mas o nosso coração lá está a 1000 por hora. E esse é um problema que tem acontecido principalmente na nossa era tecnológica, onde temos tanto a fazer, com uma agenda tão cheia, com cobranças tão altas, pressões a 1000. Como lidar com este problema? Eu tenho que lidar com 2 botões aqui, porque eu não enxergo aquela telinha lá, e se eu ficar pondo e tirando o óculos vai ser pior. Então eu estou lidando com os 2 aqui. Qual é a definição de estresse? Estar sob tensão, sob a ação de um estímulo insistente. Alguma coisa que está além da nossa força. Conjunto de relações que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige esforço para adaptação. Eu quero muito que vocês vão guardando essas definições, os sintomas que eu vou mostrar, porque depois de tudo isso que nós vamos aplicar a palavra de Deus a essa situação. E eu quero que vocês me ajudem a identificar na vida de 2 personagens bíblicos o estresse. Quais são os fatores estressores? Estressor é qualquer estímulo capaz de provocar o aparecimento de um conjunto de respostas orgânicas, mentais, psicológicas ou governamentais, ou comportamentais. Estão ali. Qual tipo de estresse? É para cá que eu aponto? É. Vamos lá. Os estressores não são só as coisas ruins que nos acontecem. Eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Positivos, um casamento pode provocar o estresse. Nascimento de um bebê. Você sabe quanto tempo os pais ficam acordados durante a noite para cuidar de um bebê, principalmente para os marinheiros de primeira viagem? Gente, isso faz com que os pais, no dia seguinte, não tenham pique para trabalhar, estejam andando quase que empurrados, e a vida assume uma rotina totalmente nova. E isso pode causar estresse. Um novo emprego, uma mudança para uma casa nova, uma região nova. E os negativos? Perdas, perseguições, pressões contínuas, rebeldia, como no caso de Jonas, fugindo de Deus, culpa, como no caso de Davi, quando ele resolveu esconder o seu pecado
E a Bíblia, no Salmo 32, no Salmo 38, descreve os sintomas físicos e mentais por causa do esconder o seu pecado. Quais são as fontes de estresse principais? Mudança de clima, barulho, excesso de pessoas, pressões relacionadas a prazos. Eu lido com a mesma situação que o meu marido lida, mas de maneira diferente, porque nós somos diferentes. Então, eu gosto de ter muitas atividades e eu corro bastante, mas eu me organizo rapidamente. Meu marido gosta, ele é pastor, mas ele gosta de fazer uma coisa de cada vez. E tem sido essa característica principal de homens, né, e mulheres. Mas é interessante porque ele mergulha muito mais profundamente no que ele faz. E eu delego melhor as coisas que eu tenho que fazer. Mas a situação pode ser a mesma. Nós temos uma porção de compromissos, temos que lidar com um público grande, mas lidamos de maneiras diferentes com a mesma situação. Outras situações de estresse fisiológicas que podem sobrecarregar o corpo. Crescimento rápido na adolescência, menopausa, envelhecimento, doenças, distúrbios do sono e uma nutrição deficiente. Na área de pensamentos, nossa maneira de perceber, nossa maneira de interpretar e a nossa maneira de rotular as próprias experiências. Não é interessante que duas pessoas ou um grupo passem pela mesma situação e cada pessoa interprete essa situação e reaja a ela de uma maneira diferente? Algumas vão entrar em estresse e outras não, vão tirar de letra. O estresse começa com a avaliação e interpretação de uma situação. O que está acontecendo? Essa situação é perigosa? Eu tenho condições de lidar com ela? Quando eu acho que eu não tenho, começa a minha ansiedade sobrecarregar o meu coração e eu começo a entrar em estresse. O estresse é um mecanismo indispensável à sobrevivência humana, porque ele nos faz correr, ele nos faz entrar no ritmo, ele nos faz adaptar-nos às situações as mais diversas. Mas a ansiedade pode ser um reflexo emocional do estresse e se trata de uma atitude fisiológica normal, responsável pela adaptação do organismo a situações que exigem atitudes. Por exemplo, se você, quando vir o incêndio surgindo na sua cozinha, não fugir, você corre um risco enorme. Se você não souber reagir a um congestionamento do trânsito e ficar bravo, irado, buzinando, você vai chegar no lugar para onde você estava se dirigindo, mas já irado demais, não vai conseguir lidar com aquelas situações. Fugir de um cão bravo. Você entra em estresse, e o estresse o motiva a uma atitude, a uma ação, e é muito importante você estar naquela situação, reagindo de maneira adequada. Mas acontece que, a partir de um certo ponto, esse esforço, essa ansiedade contínuas podem provocar um esgotamento. E aí complica a situação. Porque uma pessoa esgotada, em burnout, não serve para nada. Ela fica paralisada. Os seus passos podem ser extremamente lentos. Ela não dá conta de mais nada. E aí começam vários sintomas, e sintomas perigosos também, que vão envolver todo o nosso corpo. Primeiro,
Ansiedade aparece como um sintoma de apreensão, uma sensação de que algo está para acontecer, um contínuo estado de alerta. A pessoa não dorme mais, a pessoa fica vigiando o tempo todo, porque eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Não sei o quê, não sei de onde virá, mas deve ser grave. A pessoa está em esgotamento, ela está num estresse avançado já. Ansiedade proporciona um estado de tensão e de prontidão contínuas, com uma sensação de que falta alguma coisa, ou alguma coisa vai acontecer. O objeto do estresse que vive dentro de nós. Desemprego. Quantas pessoas desempregadas que estão lutando para achar alguma colocação há 2 anos. O que é viver em casa quando você tem todo o vigor físico, poderia estar trabalhando e está totalmente afastado do seu campo de trabalho? Não fazer nada, ficar sozinho e minhocando, né? A sua cabeça não para. Você pode estar entrando em estresse também. Uma insegurança econômica, dificuldade com a educação dos filhos, como isso nos preocupa. Como eu vou educar os meus filhos, principalmente um filho rebelde, um filho que não obedece, um filho que é difícil. Medo do futuro. Isso, muitas pessoas, como nós, que estão envelhecendo, começam a pensar: e se os meus filhos não ligarem para mim? E se eu não tiver o suporte que eu vou precisar? E se? E uma pessoa sozinha, idosa, pode entrar em estresse. Competitividade é o que a gente mais vê em todos os ambientes de trabalho, né? Se eu não fizer, se eu não der conta, alguém vai passar por cima de mim, eu vou ser atropelado, então eu tenho que ser melhor que o outro. E excesso de compromissos. Cheguei aqui na segunda-feira passada e vi o reverendo Arival aqui. Falei, ué, não era seu dia de folga? Ele falou para mim, olha quem fala. Eu falei, pois é, não vou te falar mais nada. Porque eu vivo correndo também com um monte de compromissos como ele. Então, eu não tenho muita autoridade para falar nesse assunto. Você quebrará o arco se o mantiver sempre retesado. Quando você pega um arco para disparar uma flecha e você o mantém por muito tempo puxado, esticado, o que acontece? Ele quebra, o arco se quebra, ou a corda se afrouxa e não serve para mais nada. Socorro, vamos lá. Tipos de estresse: agudo, com situações do cotidiano, crônico, de longa duração, ou traumático, por causa de uma experiência esmagadora. De repente, a pessoa sofreu um estupro, sofreu um acidente, ou está em risco de morte. E o estresse aumenta muito. Existe uma síndrome chamada de adaptação geral e uma reação de alarme, que é de luta, ficar e lutar, ou eu vou fugir, não dou conta mesmo. Eu vou ficar no meu cantinho e desisto da vida, desisto de tentar enfrentar essas situações. Quando a pessoa está desgastada. Por exemplo, fui buscar o meu filho, que tinha sido submetido a uma cirurgia, encontro uma senhora que estava na 20ª internação do marido, um marido que não se submetia a tratamento algum e só internava uma vez após outra, e ela estava extremamente desgastada. Falou, eu não aguento mais. Ele não toma a medicação certa, ele não faz o repouso adequado, e ele sempre fica ruim, e eu venho interná-lo. E eu tenho que ficar noites com ele, e eu deixei tudo na minha vida, deixei até de ir aos compromissos da minha igreja também, porque minha prioridade é ele. Só que ele não vê isso.
E essa mulher estava quase entregando os pontos. Então, vejam quais são os sintomas físicos dessa reação de alarme. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, liberação de açúcar pelo fígado, porque dá mais energia, aumento da frequência respiratória, dilatação das pupilas, aumento dos linfócitos, boca seca, mãos e pés frios, mal-estar estomacal, tensão nas costas, insônia, ranger de dentes. Fase de resistência. Depois de um estresse prolongado, um estresse que já se tornou crônico, a pessoa começa a ter falta de memória. Como é que é mesmo aquela palavra? Nossa, foge da minha mente. Né? E isso é uma frase que se torna comum. Um cansaço constante. A pessoa levanta e fala, nossa. Meu marido usa uma ilustração e fala assim, muitos acordam de manhã e falam assim, bom Senhor, que bom dia. E outros levantam e falam assim, bom Senhor, é dia. Outro dia, tem que levantar daqui. Mas a pessoa está tão cansada que não aguenta nada. Falta de concentração. Começa a ler um documento, começa a ler a página de um livro, chegou no final da página, ela não se lembra do começo. Desinteresse sexual. Eu faço bastante aconselhamentos e às vezes estou aconselhando uma pessoa que fala, o meu marido deve estar me traindo, porque ele não tem mais nenhum interesse sexual. E eu vou conversar com o marido e ele está num estresse tão grande que para ele não existe nenhum interesse sexual. Uma sensibilidade emotiva muito grande. A pessoa chora de graça. Não sabe nem pelo que ela está chorando, mas ela desaba a chorar. De uma hora para outra. Tontura, desânimo e depressão e problemas estomacais. Alterações orgânicas. A hipófise, as glândulas suprarrenais, as endócrinas, enzimáticas e eletrolíticas sofrem. Resultado, úlceras, hipertensão crônica e outras coisas, como irritação, medos e ansiedades, problemas dermatológicos. Eu trabalhei, quando eu era capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, eu trabalhava há muito tempo na psiquiatria do hospital. E era muito interessante ver alguns pacientes, quando estavam extremamente estressados, eles chegavam, muitos deles, com toda a pele em erupção, algum problema dermatológico. E a gente ia vendo a melhora, a recuperação desse paciente quando o seu corpo também ia sarando. É muito interessante porque não é só o cérebro, não é só a nossa cognição que é afetada, mas o nosso corpo todinho. Fase de exaustão. Começam a falhar os mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, nós estamos muito mais propensos a doenças. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou sempre gripado. Eu saro de uma gripe, entro na outra, saio da outra, entro na outra. O mecanismo de defesa do corpo dela está lá embaixo. Perda das reservas, dificuldade de controle da pressão, descontrole dos níveis de glicose no sangue, alterações do ritmo cardíaco, nós falamos, e começa a entrar no estado de apatia, de desânimo, de desinteresse e de pessimismo, insegurança e de medo em relação à vida. E o estresse pode levar à morte. Acompanhei lá na psiquiatria do HC um jornalista do Nordeste que chegou ali em frangalhos. E ele estava internado porque ele estava em profunda depressão,
Mas, graças a Deus, que ali mesmo, no setor de neurocirurgia funcional, descobriram qual era o problema que o havia afetado por tantos anos. Ele tinha uma nevralgia do nervo trigêmeo, e era uma dor constante, que o deixava muito irritado, muito desanimado, muito deprimido. Ele já tinha passado por uma porção de médicos e nada havia resolvido. Ele havia perdido a sua família, havia perdido o seu emprego, seu desejo de lutar para viver, havia entregado os pontos já. E, graças a Deus, eles localizaram um problema que era orgânico, que o levou a uma situação estressora também. Quais outras consequências do estresse? Nós já falamos da área sexual, cardíaca, respiratória, endócrina. Doenças reumatológicas são aumentadas, inflamatórias na pele, digestivas, doenças na boca como aftas, herpes e mau hálito. O herpes acontece também por causa dessa queda da imunidade orgânica, problemas com o sono e doenças alérgicas, até como a urticária. Quais são outras doenças infecciosas, neoplásicas? Câncer pode surgir também como um agravante do estresse. Autoimunes, artrite reumatoide, lúpus e outras. Doenças na mulher, síndrome pré-menstrual, fibromialgia, doenças, desordens alimentares, dores de cabeça, transtornos mentais como depressão, histeria, hipocondria e um esfriamento espiritual. Gente, nós não somos uma laranja, né, com gomos totalmente separados um do outro. Nós trabalhamos o nosso ser. Deus nos fez completos e trabalhamos em conjunto a parte física, emocional e espiritual. E por isso temos que estar atentos a tudo. Na área física, alguns sintomas, como dores de cabeça, nas costas, e uma pessoa que tem dor nas costas constante. Ela nem percebe que ela está assim, o tempo inteiro, né? Ela está tão tensa que ela assume uma postura diferente. Disfunções sexuais, acidentes. E quantos acidentes a gente atende no pronto-socorro dos hospitais por causa de pessoas estressadas no trabalho. Lembro de um rapaz, voltando do seu casamento, na lua de mel, tinha ido depois jogar futebol no sábado e na segunda-feira o trabalho dele era de jogar os fardos de papelão para uma máquina com vários cilindros de secagem rápida. O movimento dele foi extremamente lento e quando nós vimos, ele estava preso naqueles cilindros, a 800 graus de temperatura, e foi muito difícil lidar com aquele rapaz durante 8 meses de internação, por queimaduras, amputações e tal. Então, acidentes de carro e acidentes em geral de trabalho são coisas bem comuns quando existe um estresse. Na área emocional, voltando, os sintomas nós já falamos. Dificuldade em tomar decisões, perda da criatividade, apatia, falta de novas ideias, cinismo, falta de bom humor e irritabilidade. E na área espiritual, perda de significado, perda da alegria, falta de esperança, culpa por coisas que ele não fez, que ele não poderia ter feito, ele não deixou de fazer, ele não estava dentro do escopo de trabalho dele, mas ele fica se culpando. Desespero, vazio, sentimento de distanciamento de Deus. E a pessoa começa a falar assim, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou, eu não sinto mais a presença de Deus. Esfriamento espiritual e perda da perspectiva. Existe estresse infantil? Existe. Infelizmente, nós temos visto. E quando os pais se separam, as crianças
são fortemente abaladas. Elas ficam perdidas, elas acham que a culpa é delas. O que eu fiz para os meus pais se separarem? Um padrasto ou namorado no lar. Discussões e brigas entre os pais, e isso os pais podem não perceber, mas como afeta as crianças. Mesmo que sejam crianças pequenas, elas percebem pelo tom de voz, pelas reações de um e outro, pela falta de carinho, elas percebem. Morte de um ente querido, problemas com colegas, problemas com professor, estresse esportivo ou por excesso de atividades. Como a gente precisa equilibrar as atividades dos nossos filhos. A gente pensa, olha, eles têm que aprender música, futebol, balé, e eles têm que estar em tudo, eles têm que estar preparados para a vida. Só que, coitados, eles não têm tempo para ser crianças. Eles ficam estressados também. Então, nós temos que saber equilibrar as atividades dos nossos filhos. E mudança de ambiente. Situações de estresse na Bíblia. E nós vamos encontrar várias, mas eu quero pontuar só duas. Vejam só o que a palavra de Deus diz. Que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis, íntegros, até aquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus não quer só que a nossa espiritualidade esteja muito desenvolvida. Ele quer que nós inteiros estejamos glorificando o nome dele através da nossa vida diária e uma vida equilibrada. Alguns personagens bíblicos que passaram por estresse, e nós vamos pontuar só dois hoje. Marta e Maria, vejam causas diferentes de estresse, por causa de prioridades. Moisés, por causa do excesso de carga. Jonas, por causa da desobediência. Jacó e Ezequias, por causa de perdas. Paulo, por causa de pressões, e quantas pressões ele passou. Davi, por causa de culpa, e Pedro, por causa de medo do homem. Vejam quantos assuntos teríamos que tratar se fôssemos caminhar por tudo isso hoje. Por isso que nós vamos nos deter em dois personagens, em dois textos. Marta e Maria. Uma história bíblica tão conhecida, relatada mesmo sobre a vida de Jesus em contexto com os seus queridos amigos. Jesus prosseguiu viagem e entrou em uma cidade. Uma mulher chamada Maria o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Eu estou usando a Bíblia na versão A Mensagem, uma versão diferente para que a gente possa prestar atenção de novo num texto tão utilizado. Era irmã de Maria que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Quantas vezes nós perdemos o foco? Quantas vezes nós nos envolvemos por causa do nosso excesso de detalhes em coisas que não deveriam ser as coisas principais da nossa vida.
Eu me lembro que eu frequentei primeiro a Igreja Presbiteriana da Lapa, fui criada na Igreja Presbiteriana da Lapa, e depois, quando eu me casei, tive 4 filhos, eu me tornei membro da congregação da Igreja da Lapa, no Parque São Domingos. E ali nós tínhamos muita coisa a fazer, eram poucos líderes e cada um tinha que assumir várias atribuições. E eu estava regendo o coral, dando aula na escola dominical e também ajudando a administrar a igreja junto com 2 presbíteros. E estava com 4 filhos pequenos. Os meus filhos têm a diferença de 1 ano e 4 meses de um para o outro. Imaginem o que é ter 4 moleques em casa. E ainda eu era capelã titular do Hospital das Clínicas de São Paulo. Só isso. Eu tive que parar para rever as minhas prioridades, porque eu não estava dando mais conta. E Deus usava comigo umas estratégias muito eficazes. Ele puxava o meu tapete, tirando a pessoa que me ajudava em casa. Ela me ajudava muito e, de repente, ela ficava doente ou tinha algum problema e, durante 2 ou 3 meses, além de tudo isso, eu ainda tinha que cuidar da casa também. Aí eu começava a enxergar muita coisa que estava fora de lugar na minha vida. E eu começava a rever as minhas prioridades. Primeiro, Deus. Deus primeiro. Segundo, a minha família. Meu marido e os meus filhos. Terceiro, a igreja, o ministério. E aí, depois que eu conseguia encaixar tudo de novo, Deus me devolvia a minha funcionária. Ai, que alívio, que alegria. Mas a gente precisa ouvir o que Deus está falando com a gente, porque senão a gente entra numa maratona, a gente se desgasta e ainda a gente está indo numa direção contrária àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Maria estava sentada aos pés do Senhor e Marta estava ocupada com muito serviço. E a gente tem que pensar em qual era o coração da Marta. Ela estava preparando uma comida boa, ela estava preocupada em receber bem o Senhor, mas ela estava preocupada excessivamente, porque ela perdeu o foco. O mais importante era estar com o Senhor. Talvez fazer arroz e feijão, ovo frito. Que bom que a gente pode estar juntos, gastar esse tempo juntos, mas como nós estamos com o Senhor, olha, eu quis fazer alguma coisa rápida, bem feita, mas eu quero ouvi-lo, eu quero estar aos seus pés, eu não posso perder essa oportunidade. Como nós temos que pensar nisso? Nessa época que eu estava com tudo isso, eu comecei a pensar, bom, quem pode reger o coral no meu lugar? Preparei uma pessoa e a deixei de regendo o coral. Quem pode dar aula na escola dominical no meu lugar? Deixei outra pessoa. Quem não pode assumir a minha função, que é estar em casa com o meu marido e os meus filhos, e também como capelã do hospital. Então, eu fiquei com essas 2 áreas. Análise de Jesus, eu já passo em seguida, mas veja só, confie no Senhor de todo o seu coração. O que é confiar no Senhor? É mais do que vir à igreja, mais do que tentar fazer tudo aquilo que a palavra diz, que a gente não consegue na própria força. Confiar no Senhor é falar, Senhor, eu sei que só o Senhor pode dirigir a minha vida. Só o Senhor pode me dar sabedoria para viver, forças, capacidade.
E eu vou entregar a minha vida em tuas mãos mais uma vez, no sentido de me ajudar a enxergar as prioridades que o Senhor tem para mim. E a pergunta que eu aprendi a me fazer e fazer ao Senhor, quando eu estou envolvida em uma porção de atividades ao mesmo tempo, e me sinto puxada e esticada de um lado para o outro, é: onde só você pode estar agora? Onde tem outras pessoas que possam estar desenvolvendo um papel semelhante? Como você desenvolve, ou melhor ainda? Análise de Jesus quanto a Marta é que ela estava preocupada com muitas coisas e empurrada em direções diferentes. Provérbios 3, 5 e 6 diz sobre confiança, atirar-se no chão e continuar prostrado. Coração, o ser interior que lança sem esconder nada. Entendimento, não fazer as coisas ao seu modo, não se apoiar no seu próprio entendimento como uma muleta, reconhecer o Senhor em todos os caminhos, perceber a presença e o controle do Senhor, e Ele vai endireitar o seu caminho, remover obstáculos, aplainar o seu caminho e lhe dar segurança e paz para andar naquela nova situação. Eu vou ter que pedir socorro aqui, porque ontem eu fiz uma revisão em toda essa parte e eu mudei slides de lugar. E eu abri um arquivo aqui e outro lá. Então, eu vou ter que, para não entrar em estresse, contar com a participação de vocês também. Gente, eu sei o que eu fiz. Eu troquei as bolas aqui. Aqui eu já entrei num personagem novo. E eu vou deixar aqui só mais um segundo. Como você pode levar diante do Senhor a sua vida e pedir que Ele esteja reorganizando todas as suas atividades? Uma coisa que eu tenho notado em mim, a minha dificuldade de fazer a devocional diária. Gente, eu trabalho com a Bíblia todos os dias. Eu preparo mensagens todos os dias, mensagens baseadas na Bíblia. Eu trabalho com aconselhamento bíblico todos os dias. Eu organizo as nossas capelanias em 12 hospitais, treinando os líderes e as equipes, biblicamente também, todos os dias. Mas é diferente de você separar um tempo, antes de tudo, para abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E você conversar com Deus. Como é difícil você se disciplinar para fazer isso. Porque quando você vai para o computador e você vai para vários livros, vai pesquisar na internet, você está se preocupando com o que você vai falar para os outros, né? Mas se você não deixa antes que o Senhor fale com você, as coisas ficam mais complicadas. Eu vou passar para o próximo personagem, onde nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo. Moisés. E todos temos um limite. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18, de 13 a 18. Eu estou lendo na Bíblia Nova Almeida atualizada, por isso alguma coisa talvez seja diferente da sua Bíblia. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã
até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei. E que Deus esteja com você. Represente, eu estou continuando um pouquinho mais, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E aí procure entre o povo homens capazes para estar dividindo as tarefas. Não é interessante? Porque Moisés passou por inúmeras situações de estresse. Vamos lembrar um pouquinho a história dele. Ele, primeiro, causou a morte de um egípcio e foi descoberto. Isso é estresse? Causa estresse? E como? Depois, Faraó tenta matá-lo e ele tem que fugir para Midian. Ele vai para uma terra totalmente nova, desconhecida, e ele está em fuga. Ele defende as filhas do sacerdote contra inimigos que querem fazer mal a elas. Ele entra numa nova terra, ele se casa, nasce um filho, Gerson, que quer dizer estrangeiro. Ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, e tem uma tarefa enorme à frente. Ele se vê pequeno e frágil diante de uma missão enorme de tirar o povo do Egito e carregar esse povo nas costas, quase, por uma terra totalmente inóspita, sem qualquer mantimento, totalmente dependente de Deus. Que exercício de fé! Ele tem esse encontro com Faraó antes disso, e Faraó não deixa o povo ir, e vem todas aquelas pragas. Vem no meio da fuga, onde eles estão caminhando, ainda o povo todo está reclamando, e reclamando, e reclamando. Não basta toda a carga que Moisés está carregando, ainda é um povo murmurador, difícil, que quer comer carne no meio do deserto, e o Senhor vai respondendo a cada situação. Mas imaginem o que é ter 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, reclamando, resmungando o tempo inteiro. A obstinação de Faraó, a saída do povo, a murmuração contra Moisés. Mas daí aparece na história uma pessoa que é um líder por excelência, Jétro. E vejam, os bons conselheiros podem estar mais perto do que imaginamos. Eles podem estar dentro da própria família. Jétro é o sogro de Moisés. Ele chega até Moisés para lhe trazer de volta a esposa e os filhos. E ele ouve quanta coisa linda que Deus fez, quantas coisas que Deus mostrou a Moisés e ao povo, e ele glorifica o Senhor. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Primeira coisa, ele dá ouvidos a Moisés. Segunda coisa, ele começa a observar o ambiente em que Moisés está.
E ele está vendo que Moisés está ali o dia inteiro. O que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Não é interessante? Aquela enorme fila e Moisés sentado ali, aconselhando o povo. E o povo debaixo daquele sol causticante, cansado, irritado, murmurando mais ainda. Será que isso seria o melhor? Quando o líder não tem bom senso, todos os seus seguidores sofrem. E sofrem um desgaste enorme. E a consequência poderia e pode ser a morte do líder. Como nós temos que ter uma vida equilibrada, priorizando o que é realmente mais importante. E o que me encanta no conselho de Jétro é a sabedoria dele. Nós estamos gravando um curso de capelania à distância, um curso EAD. E nós tivemos que reorganizar todas as coisas ali para poder fazer a coisa de maneira sintética, mas realmente que transmita toda a mensagem em cada matéria que nós estamos usando. Mas como é importante a gente olhar o que nós estamos fazendo, avaliar a situação, o público que nós temos à nossa frente e agirmos com sabedoria diante da situação. Mas a primeira coisa que nós treinamos em capelania hospitalar, em aconselhamento, é ouvir. E foi o que Jétro fez com Moisés. Ele ouviu toda a situação, ele se alegrou com toda a situação, ele percebeu toda a situação, dormiram uma noite, descansaram, e só no dia seguinte que Jétro foi confrontar Moisés em amor. Muitas vezes nós falamos e muito e na hora errada. Nós falamos, está tudo errado. Olha, quanta coisa boa, mas olha isso. Ele deixa para falar no dia seguinte, depois de uma noite de descanso, quando os dois já estão mais prontos para ouvir e para se comunicar. A intuição de Jétro, a intuição instruída, faz saltar aos olhos do líder as questões que ele precisa abordar. Os líderes intuitivos percebem o que se passa na cabeça das pessoas e quase que instantaneamente sabem as suas esperanças, as suas metas, as suas preocupações. Os líderes têm a capacidade de se distanciar do que está acontecendo no momento e ver não só por onde eles e seus subordinados estão, mas também para onde eles estão indo no futuro. Um livro muito interessante, As 21 Irresistíveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Nos ensinam bastante sobre como liderar de uma maneira bíblica e adequada. Jétro tinha autoridade para falar. Não é bom o que fazes. Quanta coisa boa eu faço, só isso que eu estou fazendo de errado. E às vezes a gente resiste às admoestações. A gente fala, gente, podia ver o meu ponto positivo, só esse pontinho negativo que eu tenho, você vem justamente pisar no meu calo. Nós temos que ser humildes para ouvirmos admoestações, principalmente de homens e mulheres sábias. Ele viu a situação, avaliou e aconselhou Moisés. O sábio de coração é prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Como falar? No momento certo, da maneira certa. Você pode estar com toda a razão, só que se você fala de uma maneira inadequada, agressiva, acusatória, você já fez com que a pessoa construísse uma barreira e não ouvisse mais nada.
e você já perdeu tudo aquilo que você teria de bom para dar. 6 sintomas de administração inadequada: pressa, hesitação crônica entre alternativas, fadiga ou apetite ou apatia em horas ociosas, prazos não cumpridos, tempo insuficiente de descanso ou para relacionamentos interpessoais. Isso é um puxão de orelha para todos nós. Trabalhamos cada vez mais e cada vez menos tempo para nossa família. Nós temos que reorganizar as nossas prioridades. Sensação de estar oprimido por detalhes e por coisas que não gosto de fazer. Como eu vou lidar com isso? Estabeleça prioridades, gere tempo para um planejamento e aprenda a tomar decisões básicas. Divida o seu dia em 3 partes. Anote tudo o que faz, o tempo que gastou em cada atividade e período em uma agenda. Divida por categoria de atividade, reveja as anotações, estabeleça as prioridades e reduza o tempo desperdiçado. O verdadeiro líder conhece a si mesmo. Jetro sabia que a liderança desse povo não era para ele, para Jetro, era para Moisés. Ele sabia as suas forças e fraquezas e o seu chamado individual. Mas uma coisa muito importante na liderança: não ter medo de delegar. E que as pessoas se saiam melhor do que nós estamos saindo. Quando nós seguramos tudo nas nossas mãos, nós estamos tendo medo de seguir à frente. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto lhe é pesado demais. É estressante. Tu só não podes fazê-lo sozinho. Jetro estava agindo em favor de Moisés, a favor de Deus e a favor do próprio povo que estava em pé por tantas horas esperando um aconselhamento. A liderança precisa estar baseada em habilidade e não na posição. E eu quero terminar aqui mostrando para vocês qual a estratégia de Deus, que Deus nos dá, no sentido de delegarmos funções, de sabermos diante de Deus quais são as nossas prioridades. O Senhor, a família, ninguém pode preencher o lugar de um pai ou de uma mãe. Depois, as outras áreas. E para termos confiança naquilo que vamos fazer, nós temos que procurar pessoas capazes. E o conselho está aqui em Êxodo 18, a partir do versículo 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Que bom se todos os nossos políticos passassem por esses critérios, não é verdade? Nossa, evitaria um bocado de problemas. Coloque-os como chefes do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Assim, será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Só voltando 2 versículos antes, vejam qual seria a função que só Moisés poderia estar desempenhando. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Essa parte só cabia a Moisés. Estar diante de Deus, intercedendo pelo povo, diante do povo, ensinando-os a amar, conhecer mais a Deus e qual seria a sua missão mais
as outras áreas poderiam ser delegadas, poderiam ser divididas pelas pessoas que estavam sendo escolhidas dentro dos critérios. Líderes mais dotados cuidariam de mais pessoas, cada líder resolveria os problemas que pudesse em seu próprio nível, os líderes se apoiariam mutuamente e a confiança dos líderes aliviou a sua carga. O resultado disso, Moisés tornou-se um homem de oração. Ele se comunicava diretamente com o povo, ele compartilhou a visão com o povo, ele deu autoridade aos seus líderes e liberdade para liderar, e ele passou a fazer somente o que eles não podiam fazer. Que homem sábio! Eu vou passar para a última parte. Salmo 23. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem dita a direção? Quem nos ensina as prioridades na nossa própria vida? Como nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus que nos vê como pessoas, um a um, contextos diferentes, tarefas diferentes, missões diferentes, mas Ele tem a direção para cada um de nós. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado com o amanhã, preocupado se você está fazendo tudo aquilo que você deveria fazer, coloque-se diante do Senhor, porque Ele sabe e é Ele quem nos conduz a águas tranquilas, por amor do seu nome. Eu gosto muito desse versículo. E ansiedade, além do estresse, é um problema que eu tenho e eu luto com ele todos os dias. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu assumi coisa demais? Será que vai dar tempo? E eu tenho visto que o Senhor me dá o tempo certo para fazer cada coisa que Ele quer que eu faça. Aquilo que cabe a mim, Ele me dá condições de fazer. E esse versículo é muito lindo. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Como é bom a gente poder levar ao Senhor as nossas cargas todas as horas, sabendo que Ele se preocupa conosco. Ele cuida de nós de uma maneira como ninguém mais pode fazer. Graças a Deus que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo em qualquer situação. Vamos orar. E eu quero pedir que vocês estejam orando por amanhã. Nós promovemos pela terceira vez no Hospital do Servidor Público do Estado, eu sou capelã de lá também, um encontro chamado Medicina para a Alma, um seminário. O reverendo Hernandes estará abrindo esse seminário. Teremos 3 médicos evangélicos dando palestras também. E o nosso alvo é atingirmos principalmente os profissionais da saúde do hospital. Um grande problema que nós encontramos, primeiro, como fazer um encontro começando pela hora do almoço. A superintendência entrou nos dando 330 almoços. Todinho por conta do hospital e o coffee break também. Segundo, como preencher 330 vagas nesse anfiteatro enorme? Nas primeiras 2 semanas, todas as vagas foram preenchidas e ficamos com uma lista de espera enorme. Anteontem, nós abrimos as inscrições para depois do almoço, então nós temos 400 pessoas ali. Então, por favor, orem por sabedoria de cada preletor, para que a superintendência continue a nos dar esse apoio tremendo que eles têm nos dado, e para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado em todo aquele hospital também. Vamos orar? Senhor, como nós precisamos da Tua direção nas nossas vidas. Tantas vezes nós ficamos estressados, esgotados, desanimados, deprimidos, sem forças,
porque nós achamos que devemos fazer algumas coisas e as fazemos nas nossas próprias forças. Nós invertemos as prioridades que o Senhor tem para nós e ficamos completamente abalados. E todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, é a primeira a sofrer. Os nossos liderados no nosso trabalho, os nossos colegas, todos sofrem, mas nós sofremos mais ainda. E nós sentimos que nós nos colocamos distantes do Senhor. Mas nós queremos voltar e reconhecer que só o Senhor é o dono da nossa vida. Só o Senhor tem sabedoria e tem o controle do passado, presente e futuro. E pode nos guiar pela tua mão direita. E nós somos recomendados a não ter medo, porque é o Senhor quem nos dirige. O Senhor é o soberano Deus, que nos ama e cuida de nós de uma maneira tão especial. Pedimos que o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos nossos queridos e queridas, e nos dirigindo, para que possamos servir ao Senhor de coração inteiro e vivermos o Evangelho em todas as esferas, sendo um exemplo para o mundo de quem é o Senhor e do que o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.